o Alexandre de Moraes decidiu não conceder a prisão domiciliar. E aí houve reações de Flávio Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro chamou a decisão do ministro de tortura. Abre aspas, até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura? Fecha aspas, foi o que escreveu o filho mais velho de Bolsonaro ainda ontem na rede X, né, na rede social X. Ele escreveu também, em mais uma decisão cheia de sarcasmo, dizendo que a saúde de Bolsonaro melhorou, o laudo médico é claro em apontar que ele precisa de cuidados permanentes que não podem ser garantidos numa prisão. Existe até o risco de AVC em função das complicações em sua saúde. E ele conclui ofendendo o magistrado, dizendo o seguinte: leia o laudo ser abjeto. Já o ex-vereador Carlos Bolsonaro também se manifestou na mesma rede social, dizendo que qualquer pessoa de bom senso sabe qual é a missão dada, que precisa ser cumprida, e desde quando ela foi emitida pela primeira vez. Ele também compartilhou um post do senador Magno Malta, negando que exista descumprimento de cautelares, risco de fuga e ameaça à ordem pública. Segundo o aliado, negar a prisão domiciliar é punição, exposição e crueldade impostas por Alexandre de Moraes. Sakamoto, você escreveu uma coluna hoje no UOL, na sua coluna, você fala sobre a questão da tortura, né? O filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, comparando a prisão do pai à tortura, e você fez ali algumas ponderações a esse respeito. Eu queria que você colocasse aqui pra gente também. Exatamente, Mauro. O senador Flávio Bolsonaro, né, quando ele acusa Alexandre de Moraes de praticar tortura, né, porque o ministro simplesmente mandou Jair Bolsonaro de volta à carceragem da Polícia Federal, onde ele estava cumprindo pena, ele teve autorização só de ir fazer os procedimentos médicos e voltar, né? Ele, na verdade, acaba fazendo um plot twist oportunista e ruim de doer nesse roteiro dessa grande chanchada chamada Brasil, né? Por quê? Porque, vamos colocar da seguinte forma, a família Bolsonaro, primeiro é o seguinte, primeiro que não é tortura a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está tendo acesso a o tratamento, está tendo acesso a uma situação muito diferente do que a maioria dos presos no Brasil, né? A maioria dos presos no Brasil não tem o acesso e os cuidados que Jair Bolsonaro tem, não pode sair e ir para o DF Star, um hospital de ponta, com hotelaria 5 estrelas, não tem esse tratamento com os melhores médicos do Brasil, não tem esse monitoramento de 24/7, ele está numa cela extremamente digna, né, com uma sala que praticamente pode-se dizer que todos os presos do Brasil não têm as mesmas condições, e que há uma avaliação constante sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a avaliação independente, não a avaliação dos próprios médicos do Bolsonaro ou da defesa contratada por ele, mas a avaliação independente, inclusive da Polícia Federal, da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem toda a capacidade de cumprir pena nesta carceragem, nessas condições que, novamente, repito, são muito, 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 muito acima da média do restante da massa carcerária do Brasil. Né? Então, Alexandre de Moraes já mostrou, Alexandre de Moraes não é burro. Se o presidente Jair Bolsonaro tivesse uma condição realmente que impedisse ele de cumprir a pena lá, ele ia ser removido para prisão domiciliar, tal como foi o general Augusto Heleno, na hora que se verificou e a Polícia Federal fez um laudo e a Procuradoria-Geral da República atestou que, devido ao avanço do mal de Alzheimer, da qual o Heleno ele tem, né, o mal de Alzheimer, né, da qual ele convalesce, ele seria melhor removê-lo para prisão domiciliar. Afinal de contas, em algum momento ele ia esquecer, inclusive, quem é o que estava fazendo lá. Aí sim seria uma tortura manter o Heleno naquela situação. E aí o Alexandre de Moraes removeu o Heleno para a casa dele, para prisão domiciliar, mostrando que, quando há uma necessidade, há uma remoção.
né? E agora, a questão do plot twist que eu falei, a questão do o que é o mais maluco disso tudo, né? É o fato do clã Bolsonaro tá criticando, tá usando a ideia de tortura para criticar o STF, sendo que um dos principais heróis do bolsonarismo, de Jair Bolsonaro, do clã Bolsonaro, é exatamente o açougueiro, o assassino, o torturador, o Coronel Brilhante Ustra, né? Coronel Brilhante Ustra, que ele chefiava o DOI-CODE, sabe? Tá na ficha corrida dele a tortura, assassinato de pessoas como, por exemplo, o Merlino, jornalista, né? O Luiz Eduardo Merlino. E o Bolsonaro, durante a gestão dele, durante a presidência dele, trouxe viúva, fez atos elogiando o Ustra. Na votação do impeachment da Dilma, o Bolsonaro chama o nome do Brilhante Ustra e disse que era o pavor de Dilma Rousseff porque tinha sido torturada por ele, né? Então, olha só, ele incensava torturadores, né? Incensava torturadores e agora tá reclamando, tá usando essa imagem da tortura para defender a si mesmo, para o filho Flávio Bolsonaro, senador, tá usando essa imagem da tortura para defender o pai. É um oportunismo muito grande, né? Na verdade, o bolsonarismo não é contra a tortura, já ficou claro, inclusive, pela posição relacionada ao Brilhante Ustra e relacionada a tantos outros torturadores da ditadura. Na verdade, simplesmente um discurso vazio sendo usado para bater no STF e tentar forçar uma prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, o que não aconteceu, né? E, ao que tudo indica, a menos que haja novidades com relação à saúde do ex-presidente, não vai acontecer tão cedo. Também queria ouvir o Aldo sobre esse tema, Aldo. Na decisão, tem um ponto que eu acho interessante da gente lembrar. Na decisão em que o Alexandre de Moraes concede a prisão domiciliar para o Augusto Heleno, ele frisa assim, muito claramente que o Augusto Heleno, em todos os momentos, cumpriu com todas as medidas cautelares e jamais apresentou risco de fuga. Isso é claro que é um recado também para Jair Bolsonaro, é um recado também para quem pede a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas eu queria te ouvir também sobre esses pontos que o Sakamoto levantou. Eu acho que o Sakamoto lembrou bem, né? Eu me lembro do voto do Bolsonaro em 2016, ele começou assim, pela memória do coronel Brilhante Ustra, pelo temor da Dilma, pelo exército de Caxias e não sei mais o que, eu voto sim. Quer dizer, o Bolsonaro sempre foi um propalador da ideia da tortura, né? Quer dizer, e é irônico que esteja acontecendo isso nesse momento, porque, na verdade, o Flávio Bolsonaro é patético ao dizer que o Jair Bolsonaro está sendo torturado dentro de toda uma legalidade, não há nenhuma violação de direitos do Bolsonaro, e sendo que o Bolsonaro foi o que foi, é o que é, um defensor notório da tortura. E justamente também, se não me engano, foi a semana passada ou a outra, a Dilma Rousseff foi contemplada com uma indenização por conta das prisões, da tortura que ela sofreu durante a ditadura militar. E o Bolsonaro, lá lembrando a tortura em 2016, hoje ele está preso e sem os direitos políticos. Então veja como, de certa forma, a história tece as ironias, né? Quer dizer, aqueles que eram os algozes hoje terminam se tornando vítima, de certa forma, daquilo que eles mesmos defenderam, evidentemente que sem que haja uma tortura. Eu acho assim que o Alexandre de Moraes e o STF estão determinados em fazer com que o Bolsonaro pague um período sabático na cadeia. Quer dizer, porque no fundo ele seria privilegiado se ele tivesse a prisão domiciliar agora. E penso eu que eu conheço um pouco tortura, cirurgia de hérnia de guineal, até porque eu passei por uma cirurgia desse tipo e não é nada demais. Eu fui operado de manhã, à tarde saí e dirigi meu carro longe, mais de 30 quilômetros de onde estava, e vim para casa
sem nenhum problema. Então, é uma cirurgia muito simples. Claro que tem que se considerar o elemento da idade agora do Bolsonaro, mas não é uma cirurgia impeditiva de que ele passe a recuperação na cadeia. Então, veja o seguinte, quer dizer, então o bolsonarismo, ele usa de todas as artimanhas para se evadir da lei. A gente falou aqui essa semana, ou a semana passada, Mauro, você estava presente, que uma das estratégias dos bolsonaristas é se evadir da lei. É uma espécie de golpe continuado permanentemente, quer dizer, porque violar a lei é violar a democracia. Violar a lei é violar o Estado de Direito. Eles foram julgados dentro dos parâmetros do Estado de Direito, sem nenhuma violação de direitos, e agora se furtam a cumprir a lei, ou tentando romper a tornozeleira eletrônica, tentando fugir, sendo pegos no Paraguai, enfim, quer dizer, a Zambelli persegue um cara com o revólver na mão pelas ruas de São Paulo, invade o Sistema Nacional da Justiça e acha que está sendo perseguida. Quer dizer, e agora se acha que o Jair Bolsonaro, cumprindo todos os requisitos legais determinados pelo Supremo, o Flávio vem e acha que ele está sendo torturado. Quer dizer, é patético, de fato, é uma expressão patética, e ele ainda se dá o direito, olha que absurdo, ele se dá o direito ainda de ofender o Alexandre de Moraes com palavrão, quer dizer, enfim, é um desrespeito completo à ordem institucional, à ordem democrática e à justiça. Mas eu acho, Aldo, você tem um bom ponto aí quando você fala, primeiro, na questão